Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o divórcio e sobre a ação de reconhecimento de união estável. Primeiro, em relação ao divórcio, quando há um consenso entre os cônjuges e não há filhos menores, é possível realizar esse divórcio no próprio cartório, o divórcio chamado de ajato ou extrajudicial. Quando há filhos menores e há um acordo de vontade entre os cônjuges, é possível se fazer um divórcio consensual e uma petição diretamente ao juiz da vara de família para que ele possa homologar esse divórcio consensual. Mas o último caso é o divórcio litigioso. Hoje em dia é possível, primeiro, se fazer o divórcio litigioso do casal sem que necessariamente tenha sido feito a partilha. Ou seja, é possível que tenha a sentença final do divórcio e, posteriormente, as partes ingressam com uma ação para partilhar os bens do casal. Não é mais necessário hoje em dia que exista nem uma separação de fato, nem uma separação judicial anteriormente ao divórcio. Ou seja, é possível se fazer o divórcio antes, sem que tenha necessariamente antes uma separação, seja ela de fato ou seja ela judicial. Dentro dessa ação de divórcio litigioso, quando há filhos, é necessário que exista a descrição dos bens e a, porventura, partilha desses bens, a pensão alimentícia dos filhos, como irá ficar o nome da esposa ou do marido após o divórcio e como irá ficar a guarda e o direito de visita dos filhos. Isso é o que nós temos em resumo do divórcio. Por outro lado, existe a ação de reconhecimento de união estável. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não é necessário, para ingressar com a ação de reconhecimento de união estável, que exista um contrato particular entre os conviventes ou que exista uma escritura de união estável. Se existir essa escritura ou esse contrato, é uma prova a mais dessa ação de reconhecimento estável. Nesse caso, os cônjuges, como eles não têm uma certidão de casamento, eles vão ter que primeiro reconhecer essa união estável através de documentos, contratos, escrituras públicas ou testemunhas, e após o reconhecimento é que vai existir a partilha de bens adquiridos durante a convivência, tendo em vista que na união estável se aplica a comunhão parcial de bens. É interessante saber também que hoje em dia tem que se provar que essa convivência existia um comportamento entre os conviventes como se casado fosse. Ou seja, que essa união era pública, duradoura e notória. Não é mais necessário para o reconhecimento da união estável que exista filhos, uma prole eventual, que exista necessariamente a convivência do casal sobre o mesmo teto ou a dependência econômica de um para outro. Basta que comprove ao juiz que aqueles viviam como se casado fosse, que é o que eu digo, é um casamento de fato, que precisa dessa ação para que ele seja reconhecido posteriormente. Então, são essas as diferenças entre o divórcio e a ação de reconhecimento de união estável, que aqui existe uma síntese dessas duas ações, mas que vocês podem aprender com todos os detalhes no nosso curso de prática de direito, família e sucessões. Para quem queira mais informações, basta clicar no link da bio. Se você gostou do vídeo, curta. Se você achou interessante, compartilhe com os seus amigos.